E vamos aqui fazer ainda alguns exercícios da parte de corrente contínua. E aqui eu vou fazer alguns exercícios para vocês fixarem melhor, ok? O conteúdo. Beleza, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver esse circuito aqui de uma forma bem rápida. Que uma questão de quê? Que eu quero fazer com que o meu circuito aqui, eu quero determinar o valor dessas correntes. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Nesse circuito aqui, eu vou utilizar primeiramente a lei dos nós, tá? Lei dos nós. Por favor, para eu, passa um dedinho no pão aqui. Lei dos nós. Tá bom. E diz o quê? Que o somatório das correntes Deixa eu melhorar esse trem aqui. Deixa rolando, eu vou copiar meu trem aqui. Depois a aula é gravada, depois se instala se precisar. Beleza. Lei dos nós. Sei que o somatório das correntes é igual a zero. Corrente de entrada igual a corrente de saída. Eu vou falar que o meu tem aqui, que nem eu estou usando a nomenclatura aqui do circuito, eu tenho um I1 chegando, que vai se dividir em I2 e I3. Então, o que eu sei? Eu sei que I1 vai ser igual a I2 mais I3. Beleza. Então, eu vou falar que nesse ponto A, eu vou ter uma tensão VA aqui. No meu I1, como que vai ficar? VA menos 30 dividido pela resistência de 8 igual. Aqui vai ser zero, porque aqui é como se eu estivesse aterrando o circuito. O potencial aqui é zero. 0 menos VA, vai ficar menos VA. Dividido pela resistência de 3. E aqui, no meu I3 é 0 menos VA, então fica menos VA. Dividido por 6. Muito bem. Então, eu tenho isso aqui. Beleza. Então, o que eu faço agora? Eu pego, vou tirar um mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Entre 8, 3, 6. Por 3, aqui vai me dar 2, vai me dar 1, repito, 8. Por 2, aqui vai dar 1, aqui 4, e aqui 1, aqui 1. E por 4, fica como? Fica 1, 1 e 1. Então, como que fica? 3 vezes 2, 6. Vezes 4, 24. Muito bem. Então, o meu MMC é 24. Aqui. 24. 24. Então, beleza. 24 dividido por 8 dá 3. Então, fica 3 e vai multiplicar VA menos 30. 24 dividido por 3, 8.
menos VA, menos 8VA. 24 dividido por 6 dá 4. Vezes VA dá menos 4VA. Depois que eu fiz o mínimo múltiplo comum, eu posso simplificar as igualdades de denominador. Então, fica 3 vezes VA, fica 3VA. 3 vezes menos 30 dá menos 90. E aqui fica menos 8VA, menos 4VA. Então, fica menos 8 com menos 4 dá menos 12. Passando para o outro lado, fica o quê? 3VA mais 12. E o 90 que estava negativo passa para o outro lado o quê? Positivo. Muito bem. Então, aqui fica 15VA e aqui 90. Então, VA vai ser o quê? 90 dividido por 15. Certo? Esse aqui dá o quê? 4? Deixa eu ver aqui, só um instantinho. 90 dividido por 15. 6. Dá 6. Isso implica que a minha tensão ali vai ser igual a quê? 6 volts. Muito bem. Então, eu quero achar o meu I1, I2 e 3, é só substituir aqui em cima. Então, eu vou achar o meu I1. Fica como? VA menos 30 dividido por 8. Então, fica 6 menos 30 dividido por 8. Então, fica 6 menos 30 dá menos 24 dividido por 8 dá 3. Então, aqui dá menos 3 amperes. Menos 3 amperes. Muito bem. O meu I2, como que vai ficar? O meu I2 é menos VA dividido por 3. Quanto que é o meu VA? Menos 6. Dividido por 3. Isso aqui dá menos 2 amperes. Ótimo. E o meu o quê? O meu I3 fica como? Vai ser menos VA, que é menos 6, dividido por 6. Então, aqui dá menos 1 ampere. Se eu pego o I2 com mais I1, dá o quê? Menos 3, que é igual ao quê? A corrente que entra. Então, o que que significa? Que a corrente que está entrando nesse nó vai ser as mesmas que estão saindo, I1 e I2, comprovando a lei de Kirchhoff dos nós, tá ok? E aí vem aquela famosa pergunta, professor, isso aqui está errado por estar negativo? Não. Significa o quê? Que ao invés da corrente estar vindo aqui para cima, ela está vindo aqui para baixo, certo? Vem o I1 aqui em cima, ele toca nesse nó, vem aqui para cima I2, e aqui o fluxo é o quê? O I3. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Positivo. Beleza, eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem, tá bom?
Professor, só uma perguntinha. Pois não. Esse 1 aqui é volts? Esse abaixo do 8 8 ohms aqui. aonde? Aqui? Aqui no exercício, no início. Aqui? Não, no início aqui, ó. Isso aqui? Não, no exercício, não na resposta. Tá falando nesse aqui ou esse 8 aqui? É abaixo do 8 ohms aqui. Esse é um U? Não, esse aqui é VA. Esse nó aqui, ó. É a tensão nesse nó aqui, ó. Tá certo? VA, tá? Sim. Professor, a soma das correntes aí deu quanto, então, na Aqui, ó. saída? A corrente que chega deu quanto? Deu 8? Menos 3, certo? Ah, tá. E as correntes que saem dão quanto? Menos 2 com menos 1. Menos 3 também. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Comprovando que a lei funciona, ok? Então, se a gente tivesse feito a equivalência dos resistores e também tivesse distribuído, ia ficar mesma corrente, né? Sim. E Tem que aplicando, ser... Isso, aplicando porque aquela tem... divisor de corrente, ia sair é, igual. Ia sair I1, I2 e 3 ia sair. Isso. Porque no Soma caso é isso. Tem que sair a corrente que entra, tem que ser igual à corrente que sai, tá ok? Aí, então, no caso, se eu fosse dividir, eu ia ter uma corrente descendo num valor do I1, Uhum, isso. aqui a 2 eu ia distribuir para os dois resistores, que ia ser igual. Não é igual não, porque é diferente o valor deles, Isso, diferença. Uhum. mas a soma lá embaixo ia dar, com I1 ia dar a mesma da que saiu. Sim, isso mesmo. Beleza, Ok? certinho. Aí quando vocês terminarem, vocês podem me falar aí que aí vamos para mais um exercício. Por cá tá tranquilo, terminei. Mais alguém não terminou? Tá terminando ainda? Acho que pode adiantar já. Já pode ir pro outro? Já pode ir pro outro, pessoal? Por mim, pode. Então, beleza. Seguinte. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Esse aqui. Beleza. Esse aqui, pessoal, agora eu vou fazer ele pela lei das malhas, tá bom? Quem quiser um tempo aí para copiar ele, pode ficar à vontade, que aí depois que copiarem, eu vou começar a fazer, tá? Esse aqui eu vou fazer pela lei das malhas. Das malhas. Na hora que vocês terminarem aí, eu vou começar.
Vocês falarem, aí eu começo, tá? O cara já tá pronto. Então, beleza. Seguinte, pessoal. O que diz a lei das malhas? O somatório de todas as tensões do circuito de entrada e de saída tem que ser igual a zero. Muito bem. Eu vou falar que aqui tem uma corrente I1 circulando por essa malha e uma corrente I2 circulando por esta malha aqui, certo? Então, beleza. O que eu tenho em mente? Eu posso adotar o sentido da corrente. Eu vou adotar o sentido horário, ok? Então, muito bem. Aqui eu vou falar que é a malha 1. E aqui eu vou falar que é a minha malha 2. Ah, só um detalhe aqui, pessoal, antes da gente continuar. Vocês já tiveram um momento presencial? Foi esse sábado ou foi sábado passado? Ainda não teve, não. Vai ser amanhã. Ah, é amanhã de vocês, né? É porque parece que tirou do sábado e passou por um dia da semana, não foi? Acho que eu creio que tá marcado para amanhã, nossa primeira. Ah, então beleza, então. Beleza. Então, o momento presencial, o primeiro é amanhã, né? Isso. Então, beleza. Então, é o seguinte, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Eu vou começar analisando o percurso da corrente pela minha malha 1. Malha 1. Eu sempre começo com o resistor, porque aí eu não erro. Tem livros, pessoal, que ele já começa o quê? Pela tensão. Aí ele adota ela como negativa e faz o loop na malha, faz o percurso da malha. Eu vou adotar como resistor. Eu vou pegar esse aqui de 4 aqui primeiro, aqui, ó, 4 ohms. Então fica como? Fica a resistência de 4 pela corrente que está passando por ele, que é o I1, mais 6. Como eu estou adotando a malha 1 como a minha primária, vai ser o quê? A diferença entre as correntes. I1 menos I2. Por quê, professor? Por causa que é muito simples. Como o meu resistor aqui de 6, ele divide duas malhas, I1 e 2, o que acontece? Quando eu adoto a malha como primária, vai ser o quê? A corrente da primária menos a corrente da secundária. Eu adotei a minha malha 1 como a minha primária, então vai ser o quê? I1 menos I2. A corrente vem e toca primeiro em menos 12 volts. E eu fecho a minha primeira malha. Igual a zero. Agora é álgebra. 4 e 1. Mais 6 e 1. Menos 6 e 2. E o 12 que estava negativo passa para o outro lado o quê? Positivo. Fica assim. Então fica 4 e 1 com mais 6 e 1, 10 e 1. Menos 6 e 2. Igual a 12. E essa aqui fica como que a minha primeira equação. Muito bem. Agora eu vou para a minha malha 2. Malha 2. Vou pegar aqui o meu resistor
de 2. Então, fica 2 vezes e 2. Ela vai subir e vai pegar mais 6. Agora, como que fica? A diferença entre a malha primária que eu estou adotando, que é 2, menos a malha secundária, que é 1. Então, qual que é a malha que eu estou adotando agora? 2. Então, fica I2 menos I1. A corrente vem, sobe e toca no mais 10. Isso igual a 0. Beleza. Então, agora fica 2 e 2. Mais 6 e 2. Menos 6 e 1. E o 10 que estava positivo passa para o outro lado o quê? Negativo. Muito bem. Então fica 2 com mais 6, 8 e 2. 2. Menos 6 e 1. Igual a menos 10. Agora que eu posso fazer o seguinte, pessoal. Como eu tenho essa equação, eu posso manipular ela. Vocês estão percebendo que a equação aqui de cima, o que que eu tenho? Eu tenho o meu I1 como positivo e primeiro, certo? Aqui embaixo, o meu I1 é o quê? Negativo. Eu posso fazer o quê? Posso multiplicar aqui tudo por menos 1. Como que fica? Fica 6 e 1 menos 8 e 2. E o 10 que estava negativo fica agora como o quê? Positivo. Então, eu tenho duas equações aqui. Certo? Essa é a minha segunda equação. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, sim ou não? Então, beleza. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Pegar 10 e 1. Menos 6 e 2. Igual a 12. Primeira equação. Agora eu vou pegar o quê? 6 e 1. Menos 8 e 2. Igual a 10. Eu tenho duas incógnitas, I1 e 2. E tenho duas equações, a de cima e a de baixo. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer com que uma destas variáveis aqui suma. Eu tenho um sistema linear. Então, o que que acontece? Eu tenho que fazer qualquer manipulação matemática para que eu obtenha o quê? Uma variável tão somente. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e multiplicar toda essa equação aqui por 6. E vou multiplicar toda essa equação aqui por menos 10. E vou somar as duas. Como que fica? Vai ficar aqui embaixo assim, ó. Fica 6 vezes 10 dá 61. Menos 6 vezes 6 dá 36 e 2. E 12 vezes 6 dá 72. Agora eu vou multiplicar aqui por menos 10. Então fica menos 60 e 1. Menos 8 com menos 10 dá mais 82.
Menos 10 vezes 10 dá menos 100. Certo? E eu tenho aqui o quê? Duas equações já multiplicadas e eu vou agora somar. Beleza? Professor, Pois não. o Pois senhor não. está escrevendo aí, porque no mim aqui não está aparecendo nada. Será que é só no mim aqui? Essas Deixa eu ver. contas que o senhor está fazendo aí, o senhor só está falando ou só está escrevendo aí? Tô escrevendo aqui, ó, tá vendo? Não, no mim não está aparecendo nada aqui. Será que é só no meu? Eu acho que deve ser só No no seu. De vocês celular está não tá. aparecendo, pessoal? No meu tá aparecendo no computador e não no celular. Peraí, deixa eu ver se eu modifico aqui. Vocês estão vendo agora? Sim ou não? Não, no meu ainda não. Estou vendo no celular, não está vendo nada. Uai, então É, tenta sair e entrar de novo. quem está acompanhando no celular não tá vendo, mas quem está no computador tá vendo. Tá conseguindo, né? Então, mas tenta entrar de novo, por favor. Tá ok, então, Ou pelo obrigado. celular que não tô vendo. Mas vocês estão vendo aqui, pessoal? Tá tudo bem aqui? Tá tranquilo. Então, beleza. Então, vamos continuar. Eu vou pegar aqui 60 mais menos 61, cancela, que é menos com esse mesmo número. Então, fica o quê? 80 mais menos 36 fica o quê? 80 menos 36. Isso aqui dá 44,2. Agora, 100 menos 72 vai dar o quê? Menos 28. Então, o I2 vai ser o quê? Menos 28 dividido por 44. Se eu faço essa divisão, isso aqui dá o quê? Dá 0,63. Menos 0,63 amperes. Beleza. Significa o quê? Significa que ao invés da corrente estar no sentido horário, ela está fazendo o quê? O sentido anti-horário. Então, o sentido dessa I2, ao invés de ser horário, ele vai estar fazendo desta forma. Então, meu I2 vai ser desta forma. Se o meu I2 é dessa forma, o meu I1 com certeza também vai ser o quê? Desta forma também. Professor, na real, essa fonte de 12 com essa de 10 é uma fonte só? Essa aqui, É assim, na real mesmo. Seria esses 10 seriam um resto desses 12 volts aí? não seria, no caso, duas fontes mesmo, viu? Duas fontes. Independentes. Então seria como se fosse numa fonte, tivesse uma fonte primária e uma secundária derivada da primária. Isso, justamente. Porque É, aí cada uma delas estaria fornecendo uma voltagem para cada malha do circuito, entendeu? nós tivéssemos, vamos supor, a primeira, a fonte principal, aí tivesse um reguladorzinho de 12, por exemplo, e estivesse jogando para frente, seria essa a segunda fonte, então. Sim, justamente. Beleza. Mais alguém, pessoal? Tem alguma dúvida? Pode continuar? Ou tem mais Podemos. alguma dúvida? Então, beleza. Seguinte, se eu achei o meu I2 aqui, eu posso jogar numa dessas duas equações que eu vou achar o meu I1. Eu vou jogar nessa aqui de baixo, ó. Então, tem o quê? 6I1 menos 8 vezes menos 0,63 e dá aqui o 10. Então, fica. Aqui vai ser 6I1, certo?
aqui vai ficar mais 5,1. E aqui 10. Certo? Então, eu posso fazer assim, ó, 6 e 1. 10 menos 5,1 vai dar 4,9. Então, meu I1 vai ser o quê? 4,9 dividido por 6. E esse valor vai me dar 0,81. Amperes. Então, o que me acontece? Essa corrente aqui deu positiva. Então, o que acontece? Se essa corrente deu positiva, então meu I1 aqui, ao contrário do que eu disse, ele vai vir o quê? Em sentido o quê? Horário. Então, eu tenho uma corrente circulando dessa forma e tem uma outra circulando dessa forma. Ok? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Qual que é a desvantagem da lei dos nós? Das malhas, perdão. É que ela é muito extensa. Em compensação com a lei dos nós, a lei das malhas ela é mais extensa. Mas tem a vantagem dela ser, entre aspas, mais segura e mais confiável os resultados do que pela lei dos nós, tá ok? Professor, Pois não. as duas poderiam circular no mesmo sentido? Pode. Ou talvez em caso contrário. E por quê? Porque aqui também tem, nesse caso aqui, eu tenho duas fontes, né? Eu tenho uma de 10 aqui e eu tenho uma de 12 aqui. Então pode vir o quê? A corrente, ela iria circular por esse fato aqui, no caso de 2, no sentido anti-horário, e nessa de 12 aqui, ela estaria circulando no sentido o quê? Horário. Beleza? Tranquilo. Beleza. A hora que vocês terminarem de copiar aí, pessoal, aí eu prossigo, tá? Nesse caso aí, então, é quando ela desce no R6, aí ela se distribui, então, um retorna Isso. para de 12 e o resto, e uma diferença aí vai... Isso é porque nesse caso aqui há uma diferença também de potencial, né? Eu tenho uma fonte de 12 aqui e tenho uma fonte de 10 aqui, né? Então, é por causa dessa diferença de potencial que houve o que essa mudança também na questão das correntes, beleza? Aí o que vai determinar o retorno para a fonte de 10 lá é esse resistor 2 aí. Isso. Uhum. Porque ele tem menor resistência, então, consequentemente, ele tem o quê? Ele permite maior facilidade de corrente. Certo. Professor, essa daí vai ficar gravada aí, né? Vai. Eu vou disponibilizar hoje ainda para vocês, tá ok? Ah, outra coisa, pessoal, aproveitando o desfecho aí, vocês gostaram do livro que eu mandei para vocês? Eu achei legal. É, é uma linguagem bem simples e dá para vocês lá se arriscarem nos exercícios, naquelas coisas lá, beleza? Ajuda bastante mesmo. Quem gosta da parte eletrônica, né, ali tem muito, tá bem claro. Não, tem muito conteúdo lá, viu? Graças a Deus, eu trabalhei tanto tempo na parte eletrônica e nunca dei valor muito nessa parte de cálculos. Trabalhava mais na prática, como se diz o outro mesmo. Agora, hoje, É, com esses cálculos aí, facilita demais. Para você fazer um reparo numa TV, num outro equipamento qualquer, né? porque no caso, o que que acontece? É, tem gente que reclama assim, mas a gente tá vendo muita matemática nessas coisas assim e tal, e tem muitas coisas que a gente nem lembra. Mas você precisa dessa parte matemática para ver o que está acontecendo, né? Porque não é só pegar porque se você pegar um multímetro ou voltímetro, nesse caso aí, para saber as tensões, é simples. Você vai e coloca lá no circuito, lá entre os resistores e sabe o que está acontecendo. Qual que é a voltagem, ou então qual que é a corrente que está passando por lá. Mas você sabe de fato como que isso chegou, porque na época não tinha, né, o equipamento que tem hoje. Aí pensa, fazer tudo isso à mão.
sair testando resistor por resistor. É a mesma coisa que, por exemplo, eu estava até discutindo hoje, não é nem discutindo, mas trocando uma ideia com o uberista que estava me trazendo para cá. E eu falei assim para ele: olha só como que os caras eram empenhados antigamente, os engenheiros. Não tinha software, não tinha nada, e como que os caras davam conta de fazer um carro de 8 cilindros e funcionando um motor perfeitamente bem. Tudo feito à mão. Imaginário quase, né? Nossa, imagina, e tudo funcionando bem hoje em dia. Não Como que os dava caras certo, né? tiveram. Nossa, como que os caras tinham uma percepção daquilo? É isso que a gente acontece. Muita gente só quer ir para a parte prática, mas você também tem que entender a teoria, como que aquilo lá chegou, né? É justo. Então, é mais que justo a gente pegar essa parte aqui e analisar, correto? Professor, só uma pergunta. No seu Pois caso, não. você está dando aula para nós nessa área de eletrotécnica. A gente tá Sim, imaginando que vai ser mais na parte de eletricidade alternada, como se diz. Mas como está envolvendo muitos esses cálculos com corrente contínua, eu queria fazer uma pergunta. Se você realmente tem essa, essa, essa teoria que você passa para nós na prática, assim, se você já utilizou dela algum dia na sua profissão, assim, tipo assim, por exemplo, se sim. você pegar uma TV, você tem condições com a teoria sua, identificar os defeitos nela, se ela parar de funcionar, alguma fonte dela? Sim, aí no caso, aí você já trabalha com outros elementos também, né? Você já trabalha com capacitor, com indutor, com um amplificador operacional, tudo isso aí incrementa a questão do circuito. Mas quando você tem essa teoria, você sabe muito bem o que que acontece. Por exemplo, vocês já terminaram de copiar aqui, pessoal? Rapidinho aqui, já terminaram? Já. Então, beleza. Muito boa pergunta, viu? Eu vou Eu só vou só. Tô, pegar aqui uma imagem. tô ouvindo aí? Eu estou ouvindo você. Por onde é que tá o livro? Eu ainda não tive tempo de ler. Ah, só um instantinho. Você ainda não terminou, não? O De ver? livro que você mandou foi por e-mail? Não, eu mandei lá na biblioteca do negócio lá, do AVA, tá? Ah, tá, beleza. Beleza. Seguinte. Isso aqui, pessoal, o que que é isso aqui? Transistor, né? Isso aqui é um transistor, certo? Isso aqui é um transistor, beleza? Beleza. Isso aqui, pessoal, quando a gente vai pegar na teoria, como que funciona? Isso aqui recebe uma grande quantidade de energia, certo? O que que acontece na prática, na teoria? Para falar a verdade primeiro. Deixa eu melhorar aqui. Hum. Professor? Pois não. Eu cheguei meio atrasado, a gente tá fazendo esse exercício aí da SAP 4. Esse aqui é só a resolução de exercício mesmo para a assimilação de conteúdo, viu? Ah, tá. Na última aula você falou para lembrar de dar uma revisada na SAP 4. Ah, tá. Não, beleza. Eu vou fazer isso aqui, tá ok? Só terminar de explicar aqui. Seguinte, pessoal. O que que acontece na prática? Eu sei que cargas elétricas têm o quê? Tem elétrons no meio. O transistor, como que ele funciona? Eu tenho um elétron aqui, uma camada, aqui de elétron, certo? E eu tenho aqui o núcleo desse elétron. Quando eu forneço energia para o transistor, o que acontece? A energia vem aqui para o núcleo, excita esse elétron, ele dá um salto dessa camada, vem para uma camada um pouco mais perto do núcleo, ele libera energia aqui e depois ele volta para o mesmo lugar, correto? Beleza? É assim que funciona o transistor, beleza? Isso aqui, pessoal, emite ondas eletromagnéticas. E pergunto a vocês, para que funciona o transistor?
Hein, pessoal? Hein, pessoal? O que vocês acham? Vamos lá. Pode arriscar aí, pode falando aí. Então, transistor, Armazena professor, energia. Isso. no caso, ele poderia ser para dividir a corrente, poderia ser ou dividir, ou então mesmo para estabilizar também, né? Isso. A função dele é estabilizar o circuito, correto? Então é por isso que o que acontece? Quando esse elétron ele vai e volta, ele emite energia. Qual que é a finalidade? Se eu tenho um curto-circuito, o que acontece? Eu estou fornecendo mais corrente, consequentemente o quê? Mais energia e mais energia está saindo. Como é que é? Como é que é? Eu não entendi. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Pode continuar então? Então, beleza. O que acontece? Se há um curto, pessoal, e não tem nenhum tipo de resistência para barrar, a minha energia que eu estou fornecendo para esse elétron, ela vai aumentar. Consequentemente, as ondas eletromagnéticas elas vão aumentar de intensidade. E aumentam de intensidade, o que aumenta também? A minha frequência e, consequentemente, também aumenta a velocidade angular com que esses elétrons em torno aqui, eles vão desempenhar esse papel, certo? Quando o transistor queima, pessoal, nesse caso, ele não capta as frequências de ondas eletromagnéticas, certo? E é por isso que fica o quê? Isso aí danifica muito a questão de captação de imagens e também de sons, certo? Que os circuitos elétricos, por exemplo, uma televisão, eles podem me emitir, correto? Todo mundo entendeu isso aqui? Correto. Beleza. Outra coisa. Vamos dar um exemplo. Outro exemplo. Da teoria para a prática. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um homem chamado James Clerk Maxwell. Maxwell, certo? Ele foi quem uniu a eletricidade com o magnetismo com as 4 equações, que a gente chama de 4 equações de Maxwell. Quatro equações. Beleza? Muito bem. Tem uma equação dele que ele fala o seguinte, que o campo elétrico em uma determinada região é composto o quê? Pela carga dividido pela permissividade magnética do meio pela área. Aonde que a gente vê isso? A gente vê isso aqui, ó. Antena. Vocês estão vendo a minha imagem aí? Sim. Beleza. O que acontece? Quando eu vou captar imagens, essas imagens captadas, elas vêm por ondas o quê? Eletromagnéticas. 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 E o que acontece? Se eu tenho um campo elétrico aqui, ele é o quê? Nessa equação aqui de Maxwell? Ele é inversamente proporcional à área. Pergunto a vocês.
A maior quantidade de cargas vai estar na ponta dela ou ao redor da antena? O que vocês acham? Creio que na entrada. Como é que é? Eu creio que na entrada, né? Na ponta, né? Porque vai chegar. Porque ela vai ter que se distribuir depois e vai ter algumas percas, né? Justamente. Então tem uma maior concentração de cargas aqui na ponta. É por isso que a gente chama disso aqui de o poder das pontas. É por isso que existe o quê? Quando você faz um SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, você tem um dos métodos lá que é a gaiola de Faraday, certo? Beleza? Então o que acontece? Eu tenho maior quantidade de cargas aqui na ponta do que ao redor dela. E por quê? Por causa das quatro equações de Maxwell. Se eu tenho um campo elétrico e ele é inversamente proporcional à minha área, então quanto menor a área, maior o quê? A quantidade de cargas e, consequentemente, maior é o quê? Maior é o meu campo elétrico na ponta. Beleza? Então, é uma coisa que sai da teoria e vai para a prática. Beleza? Outra coisa. Celular. Pergunta a vocês. Eles emitem ondas eletromagnéticas, sim ou não? Sim. 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 E por quê? De onde é que vem essa questão do celular? Vem através do quê? Através disso aqui, ó. Que a gente chama de divergente do campo magnético. Isso aqui vai me dar o quê? Igual a zero. Professor, o que é esse triângulo virado aqui para baixo? É você fazer isso aqui, ó. Quer ver? Só um instantinho. Rapidinho, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Tô achando aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Acho que eu vou achar aqui, quer ver? Ah, achei. Não deu certo não, deixa eu ver aqui, deixa eu ver outro aqui. Ah, aqui. Olha o que acontece na prática, pessoal. Isso aqui que vocês estão vendo, essa animação que vocês estão vendo, é um campo eletromagnético, certo? O que acontece? O meu campo elétrico é esse aqui, nessa direção. E o meu campo magnético está o quê? Nessa direção. Como eu disse para vocês, deixa eu só melhorar aqui. Como eu disse para vocês, quando eu tenho cargas elétricas atuantes, eu gero campo elétrico e, consequentemente, gero o quê? Campo magnético. Vocês estão vendo esse contorno que essa seta está dando aqui? Sim ou não? Tô vendo, sim. Aqui, ó, sim, né? Significa esse triângulo aqui, ou seja, o campo magnético está varrendo nas direções x e y, nesse caso aqui, ou seja, esse ponto x aqui do eixo cartesiano e eixo y aqui. E o que significa? Que quando o campo magnético está girando a partir dessa seta aqui, significa o quê? Que não existe campo magnético isolado, ou seja, para ter um campo magnético, eu tenho que ter um campo elétrico. Beleza? É por isso que a gente fala que não existem monopolos magnéticos, e sim monopolos elétricos, ou seja, campo elétrico ele funciona a partir de o quê? De movimento de cargas elétricas.
Agora, não existem cargas magnéticas, ok? Não existem cargas magnéticas, mas sim cargas elétricas. E tudo através de quê? De corrente elétrica. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui que eu fiz aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, pessoal, ixi, já deu 8 horas, eu tenho que correr. Pessoal, então façam o seguinte, não vai dar tempo de eu ajudar vocês agora, porque eu já tenho uma outra turma às 20. A nossa próxima aula ficou para quando? Dia 20, né? Dia 20? Dia 20. Dia 20. Então, pessoal, dia 20 eu ajudo vocês lá com a questão da SAP 2, porque aí eu já vou entrar em circuitos de corrente alternada, beleza? Professor, eu tenho só uma dúvida minha aí. Esse Pois não. exercício que o senhor fez agora há pouco, é um exercício extra? É, só para mostrar para vocês como que funciona na prática a lei das malhas e a lei dos nós, ok? Ah, beleza. Daquela SAP 2 o senhor ainda não mexeu com ela não, né? Não, ainda não. Eu vou entrar em circuito de corrente alternada e depois eu já vou mexer com ela lá, tá, ok? Beleza. Porque aí Então, dia eu vou... 20 a gente... É a gente porque se o vê. que que acontece? Eu já vou fazer o seguinte. Quando eu entrar em corrente, circuito de corrente alternada, eu já vou trabalhar com vocês uma parte lá que é números complexos e trigonometria, tá ok? Que vocês vão Ok. precisar, Professor tá? Paulo, aquela da SAP 2, se eu te enviar para você analisar,